Você já ouviu falar sobre os ácidos graxos da família do ômega 3? Você sabe quais são as diferenças entre eles e os seus benefícios? Eu vou explicar para vocês no vídeo de hoje. Olá! Você conhece o ômega 3 e sabe por que se fala tanto sobre ele? Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre quais são esses ácidos graxos, qual que é a diferença entre eles e quais os seus benefícios. Mas antes de eu começar, se inscreve no nosso canal, porque assim você sempre vai saber quando tiver conteúdo novo. E deixe também o seu like para a gente saber se você está gostando dos nossos conteúdos. Você provavelmente já ouviu falar sobre o ômega 3, não é verdade? Mas você sabe por que ele ficou tão famoso e tanta gente fala dele? Estudos epidemiológicos observaram que os esquimós que viviam na Groenlândia, eles apresentavam um índice muito baixo de algumas doenças que são comuns em países ocidentais, como por exemplo, doenças do coração, diabetes, asma. E eles começaram a investigar o que os esquimós faziam de diferente. E eles observaram que eles tinham um grande consumo, em grande quantidade, de peixes. E esse consumo de peixes foi associado a uma grande quantidade de alguns ácidos graxos poliinsaturados, como o ômega 3. Mas então, o que é o ômega 3? Os lipídios, principalmente os ácidos graxos, eles são encontrados em diferentes formas de vida. E eles são muito importantes, por exemplo, para a nossa membrana celular, a membrana das nossas células, e também para várias funções do nosso organismo. Então, na verdade, o ômega 3 é uma família de ácidos graxos, de diferentes tipos de ácidos graxos, e que são considerados essenciais, ou seja, o nosso corpo ele não é capaz de produzir sozinho, e a gente precisa adquirir eles, consumir eles por meio de alimentos, ou de alguma outra fonte externa. E essa família do ômega 3, ela contempla 3 ácidos graxos que eu vou falar agora sobre cada um deles. Esses ácidos graxos, eles são muito importantes para a saúde do nosso cérebro, do nosso coração e inclusive para a nossa visão. O primeiro ácido graxo que eu quero falar dessa família é o eicosapentaenoico, conhecido como EPA. O EPA ele vai ter principalmente uma ação anti-inflamatória. Ele vai auxiliar o nosso organismo em diferentes reações no combate das inflamações. Bom, então o EPA ele vai ser importante principalmente porque ele vai ter uma ação anti-inflamatória. Então ele vai ser importante para a saúde do nosso coração e também para a nossa circulação. Ele vai diminuir a chance da gente ter trombos, que são os coágulos, e dessa forma vai diminuir, por exemplo, a chance de ter uma trombose ou um acidente vascular cerebral, um AVC. Então, para pessoas, por exemplo, que têm doenças de caráter inflamatório, como celulite, artrite, lúpus, obesidade, vão se beneficiar do consumo do EPA. O segundo ácido graxo é o ácido docosahexaenoico, conhecido como DHA. O DHA ele vai ser principalmente importante para a saúde do nosso cérebro e para o desenvolvimento fetal, para o desenvolvimento da retina dos nossos olhos. Ele vai ajudar na memória, na cognição, no raciocínio, na imaginação, enfim, em vários fatores relacionados à saúde da nossa mente, do nosso cérebro. Resumindo, então o EPA e o DHA, eles são ácidos graxos essenciais e são poliinsaturados. O que isso significa? Que, falando da sua estrutura química, possui mais de uma ligação dupla. E eles são encontrados naturalmente em diversos peixes, como por exemplo no salmão, no arenque, na cavala, no atum, na anchova e também em algumas algas, como na clorela e na espirulina, que são fontes originais, falando da cadeia alimentar desse tipo de gordura. E o terceiro ácido graxo dessa família é o ácido graxo alfa-linolênico, conhecido como ALA. Enquanto o EPA e o DHA, eles são originados principalmente de animais, de peixes, o ALA a gente encontra em fontes vegetais. E quando a gente consome alimentos que possuem o ALA, como chia, linhaça, alguns tipos de sementes,
o nosso organismo converte, né, transforma esse ácido graxo em EPA e DHA. Só que isso acontece numa quantidade muito pequena. Bom, agora que a gente viu qual que é a diferença desses três tipos de ácido graxo, a gente vai falar um pouquinho sobre os benefícios de cada um deles. Mas me conta uma coisa antes. Você sabia dessas diferenças? Sabia que o ômega 3, na verdade, é uma família e que tem diferentes tipos de ácido graxo? Conta pra mim nos comentários. Bom, pessoal, então vamos falar um pouco mais sobre o que esses ácidos graxos da família do ômega 3 fazem aí de bom para o nosso organismo. E como sempre, todos os artigos que foram utilizados para o desenvolvimento desse vídeo, eles vão estar lá embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Então o ômega 3 ele é muito importante para a saúde do nosso coração. Ele vai melhorar a função das paredes dos nossos vasos sanguíneos, vai diminuir os níveis de triglicerídeos no nosso sangue e também diminuir alguns marcadores relacionados com a inflamação. Falando um pouquinho sobre inflamação, né, na verdade, ela é algo benéfico para o nosso corpo, porque é a forma que a gente vai ter de sinalizar e de reagir, por exemplo, a alguma infecção. Porém, quando ela acontece por um período prolongado, ela vai ser prejudicial ao nosso organismo. E o ômega 3 ele vai auxiliar, ele vai ter então uma ação anti-inflamatória. O ômega 3 ele é muito importante para a saúde do nosso cérebro. Então, por exemplo, gestantes que utilizam a suplementação, né, com esses ácidos graxos, o bebê ele acaba se desenvolvendo de uma forma melhor, né? Tem estudos que mostram que esses bebês eles têm um desenvolvimento psicomotor melhor, uma melhora do processamento mental, da cognição. E em adultos também é observada uma melhora da memória, da cognição, da saúde cerebral. E o ômega 3 ele também é importante para a nossa imunidade, então ele vai ter um efeito imunomodulador, auxiliando, né, regulando algumas células de defesa do nosso corpo. E como ele também vai, né, ter essa ação anti-inflamatória que eu comentei, ele também auxilia na imunidade devido a esse fator. E se você ficou com alguma dúvida até aqui, deixa para mim nos comentários. E não se esqueça de deixar o seu like se você está gostando do vídeo e de se inscrever no nosso canal. Bom, mas então vamos falar agora um pouco sobre essa relação do EPA e o DHA, porque muitas vezes nos peixes, por exemplo, eles são encontrados de forma conjunta. Então, de forma geral, a recomendação é que para adultos, né, para homens, o consumo dos ácidos graxos da família do ômega 3 sejam de 1,6 grama ao dia e para mulheres 1,1 grama ao dia. Mas é muito importante ficar atento à quantidade de EPA e DHA. E a recomendação visando a saúde de forma geral é de 2 partes de EPA para 1 de DHA. Ou seja, se eu consumir 300 mg de EPA, eu vou consumir 200 mg de DHA. Já o ALA, como eu comentei antes, ele é encontrado em algumas sementes, como a chia e a linhaça, e ele vai ser um precursor do EPA e do DHA, porém, de uma forma, uma quantidade baixa, né? Então, é importante a gente priorizar fontes de EPA e DHA mesmo. E essa proporção que eu falei de 3 de EPA, né, para 2 de DHA, é encontrada em peixes de água fria, como a sardinha, o arenque, o salmão e o atum. A dieta ocidental, ela acaba sendo escassa em relação ao consumo de peixes e é algo que não é tão comum na mesa dos brasileiros. Então, caso você não consiga adicionar, por exemplo, 3 vezes na semana o consumo de peixes, você pode estar utilizando algum suplemento para auxiliar no consumo do ômega 3. E assim você vai conseguir se beneficiar com esse nutriente. Então, a suplementação acaba muitas vezes sendo uma forma mais prática também de ter certeza que vai ter esse consumo na quantidade adequada. Mas quando a gente fala, né, principalmente relacionado a suplementos de ômega 3, alguns cuidados a gente tem que ter. Por exemplo, por ser, né, proveniente de algas e de peixes, ele não é indicado para pessoas que tenham alergia a frutos do mar. E nesse caso, é mais indicado aumentar o consumo de sementes e de nozes para consumir, então, o ALA. O ômega 3 ele também não é indicado para pessoas que tenham algum distúrbio na coagulação ou tomem medicação, porque ele vai atuar como anticoagulante, ele vai deixar o sangue mais fino. E daí há um risco de causar hemorragia.
Para gestantes, que também é um grupo especial, né, esse consumo ele deve ser feito de acordo com a recomendação do médico e do nutricionista, em relação, por exemplo, à dosagem e a qual semana iniciar ou parar esse tratamento. Outro cuidado que é muito importante a gente ter é em relação à contaminação de vários peixes por alguns metais pesados como o mercúrio, que está relacionado com alguns efeitos ruins para o nosso organismo. Pode fazer mal para o nosso rim, pode causar uma intoxicação e danos ao nosso cérebro, entre outros órgãos também. Então é sempre muito importante, se for utilizar, né, por exemplo, um suplemento, ver se ele é livre desses metais pesados. E a gente vai ter vários tipos de óleo de peixe de diferentes empresas no mercado. Mas também há a opção do óleo, né, extraído de microalga, que é uma opção vegana. E a Ocean Drop é a primeira empresa que trouxe o DHA de algas dos Estados Unidos aqui para o Brasil. Ao contrário da suplementação de origem animal, o DHA de algas ele não tem aquele cheiro característico forte e também é considerada a fonte mais pura desse nutriente do planeta. Então, se você quer conhecer o nosso ômega 3 DHA, é só você acessar a nossa loja, que vai estar tanto aqui no vídeo como também na descrição. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal e também de deixar o seu like. E conta também pra mim se você está gostando dos nossos conteúdos, dos nossos vídeos, que eu vou ficar muito feliz de ler o seu comentário. Você também pode deixar algumas sugestões de vídeos pra gente estar fazendo e trazendo conteúdo para você. E não se esqueça de se inscrever então no nosso canal e deixar o seu like. Até mais!